Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o esquema de defectividade. É um esquema bem sofrido, bem difícil e que ele traz a mensagem de que aquela pessoa não tem valor. Quem tem o esquema de defectividade, em geral, tem muita dificuldade em se reconhecer como alguém valoroso, alguém digno, alguém que merece ser amado, que merece ser valorizado, enfim. Eu vou compartilhar com vocês uma paciente fictícia que é a Júlia. Ela tem 31 anos e ela chega até o consultório muito assustada. Quando a gente começa a conversar sobre a história dela e começa a se conhecer, eu logo percebo que ela tem bastante dificuldade em falar sobre ela mesma, em compartilhar questões dela. Ela vai me contando assim que tem dificuldade em se relacionar, tanto nos relacionamentos amorosos quanto nas amizades, porque ela tem uma sensação e ela fica se perguntando: por que será que os outros querem estar comigo assim? Por que essa pessoa está comigo e não está com qualquer outro? O que ela vê em mim? Então é uma sensação e um questionamento bem difíceis para ela lidar. Também acontece com ela de que quando alguém elogia ela ou valoriza ela, ela sente um desconforto. E passa na cabeça dela que aquela pessoa está só sendo gentil, mas que realmente aquele gesto de gentileza, aquele gesto de carinho não são genuínos, que aquela pessoa não quer realmente estar na companhia dela ou com ela. A Júlia, por baixo de tudo isso, ela sente que ela não é digna de receber amor, que ela não é digna de receber carinho. Além disso, a Júlia tem dificuldade em se achar bonita, então ela tá sempre implicando com alguma coisinha na aparência dela, né? Ou é o cabelo, ou é o peso, ou é a forma que ela se veste, enfim. Ela sente que nunca tá bonita o suficiente, que nunca tá boa o suficiente. E nesse combo todo, né, da Júlia, ela tem uma dificuldade também que é se cobrar além do possível, né? Ela tá sempre se exigindo, porque na cabeça dela, isso claro, nem sempre consciente, ela sente que se ela não se exigir, vai ficar ainda pior a situação dela, porque as pessoas vão ver que no fundo ela não é tão valorosa assim. A Júlia, então, é o nosso caso clássico de uma paciente com esquema de defectividade. Eu vou deixar aqui a recomendação de outros vídeos sobre esquema e sobre terapia do esquema para que tu possa conhecer mais, caso todo esse assunto seja novo para ti. Então, vamos conhecer juntos algumas frases típicas desse esquema, do esqueminha de defectividade e vergonha. Ninguém vai me amar depois que me conhecer a fundo. Eu não sou digna de ser amada. Foi culpa minha que meus pais tiveram dificuldade em me amar. Eu tenho muita vergonha de quem eu sou, tenho muita vergonha de mim mesma. Eu tenho um medo muito grande de que um dia as minhas falhas e os meus defeitos sejam expostos e que os outros me conheçam de verdade, porque se alguém me conhecer de verdade, não tem como me amar, não tem como gostar de mim. Algumas sensações comuns do esquema de defectividade. Então, uma sensação muito comum é um sentimento crônico transversal de vergonha, de uma certa timidez. As pessoas com esse esquema, em geral, sentem que a defectividade, que o defeito é algo que faz parte delas. É como se elas tivessem quebradas, defeituosas, cheias de falhas. Muitas vezes é uma sensação também de inferioridade ou de não ser gostado, de não ter valor. Também uma característica bem comum desse esquema é uma hipersensibilidade a críticas e rejeição. Outro fator importante desse esquema é uma tendência a pessoa se comparar muito e, em geral, né, obviamente, ela perde nas comparações, então ela se compara e se sente inferior, uma tendência de ficar buscando parâmetros para manter a sensação de inferioridade e defectividade. Para fechar as sensações do esquema de defeito, a gente tem a autopunição, a autocrítica severas, e elas muitas vezes ficam presentes ali com xingamentos, né, de eu sou inútil, eu sou idiota, eu não sirvo para nada, assim, a pessoa tem essa tendência de se criticar, de se punir de um jeito muito duro. Agora a gente vai entender juntos qual é a origem familiar que pode chegar a desenvolver o esquema de defectividade
naquele indivíduo. Então, em geral, são famílias muito críticas, muito exigentes, punitivas. Os pais, em geral, fizeram com que a criança se sentisse uma decepção para eles. Aquela criança pode ter sido rejeitada ou não ter recebido amor suficiente de um dos pais ou de ambos. Outra característica também é a criança receber muita culpa, indireta ou indiretamente, pelo que não dava certo na família, então uma indução de culpa também presente. Pode ter acontecido situações de abuso, tanto abuso emocional, físico, psicológico ou sexual, que fez com que aquela criança, aquele adolescente se sentisse errado, se sentisse defeituoso. Outro fator também da origem familiar pode ter sido uma comparação importante, às vezes com outros irmãos, às vezes com primos, né? Uma comparação injusta em que aquela pessoa também já ali perdia, né? Ia mal na comparação, enfim. Bom, então depois que a gente entendeu todo esse contexto sobre o que é o esquema de defeito, né? Nem preciso dizer que é um esquema muito difícil, muito dolorido, muitas vezes ele também demora bastante para aparecer na própria psicoterapia, porque quanto mais as coisas doem, mais a gente faz o esforço mesmo de esconder, de deixar as coisas para baixo do tapete, porque esse esquema e esse conteúdo todo que a gente foi compartilhando aqui nesse vídeo, ele já explicita todo o sofrimento e toda a dor, porque a gente tem uma imagem negativa, a gente não gostar da gente mesmo por si só é muito difícil e muito sofrido. Mas dito tudo isso, para a gente poder contextualizar e poder entender do que a gente está falando, eu quero agora para o final desse vídeo compartilhar com vocês algumas ações, algumas atitudes que a gente pode fazer para confrontar o esquema de defectividade, porque sim, é possível. Então é importante entender quais foram as situações da infância ou da adolescência, principalmente, que geraram essas feridas, né? Geraram essa sensação e essa verdade de que aquela pessoa é menos, de que aquela pessoa não é digna de valor. Muitas vezes situações de bullying na escola também podem desenvolver esse esquema de defeito. Então é muito importante a gente poder contextualizar, porque isso é o primeiro passo para começar a gente diferenciar o esquema de defeito daquela própria pessoa, né? A gente começa a tirar o esquema do próprio self. E isso é importante, então, poder ver as situações para que o defeito e que o problema, entre aspas, fique lá na situação, nas situações de injustiça, nas situações de abuso, de muita crítica de lá, e que a pessoa consiga ir aos pouquinhos se afastando, se diferenciando daquelas situações. Uma outra ação que a gente pode fazer é monitorar todas as vezes que se sentir inferior, que se sentir menos, que se sentir defeituoso ou envergonhado, constrangido por si mesmo, né? Constrangido por suas falhas, enfim, isso é uma pista muito importante e preciosa para a gente poder ficar por dentro, né? Ficar atentos quando o esquema aparecer. Uma outra ação que é super legal e que eu uso no consultório também, gosto muito de usar, é a gente poder fazer uma lista dos defeitos e das qualidades de quando a gente era criança ou adolescente. Isso para a gente poder ver um panorama realista, né? Porque muitas vezes a gente olha para trás e só consegue ver os defeitos, só consegue ver as coisas que não são boas ou que a gente não gosta. Então é importante fazer a lista das características em geral lá de trás. E aí também uma outra ação, uma próxima ação é a gente poder listar quais os nossos defeitos e quais as nossas qualidades atuais. Isso para quem tem um esquema de defectividade já por si só é um desafio, porque essas pessoas precisam fazer esforço para poder olhar e poder reconhecer as coisas que elas são boas. Então, poder se criticar é muito fácil para essa pessoa, mas poder olhar de forma realista as suas qualidades é difícil, e essa lista ela ajuda justamente nessa ação, justamente nesse objetivo aí. Uma outra ação super legal é poder fazer cartões de enfrentamento, cartões lembrete, ou criar antídotos que ajudem a lidar com os pensamentos de crítica, de inferiorização, né? Lembretes, anotar num post-it,
deixar no notas do celular, assim, frases que ajudem a combater essas autocríticas e esses momentos que a gente tá ali se punindo, né, para que a gente possa transpor esses momentinhos. Uma ação, às vezes muito difícil, mas muito, muito importante, é parar de permitir que os outros te tratem mal, né, que os outros fiquem te criticando ou invalidando. Então, poder se afastar de relações abusivas, de relações invalidantes é essencial, porque essas relações, elas falam a língua do esquema, então isso precisa ser mudado, né? Precisa ser transposto. E, por fim, a última ação que eu queria compartilhar com vocês é que a gente possa aceitar que pessoas próximas nos amem, nos valorizem, nos elogiem, que a gente pare de amenizar, de minimizar as coisas boas que a gente recebe dos outros, porque ter olhos para ver quando alguém nos elogia, ter olhos para ver quando alguém tá ali nos valorizando, valorizando o nosso trabalho, valorizando nossas qualidades e características, é essencial. Por fim, é muito importante que a gente tenha em mente que a defectividade é algo que foi ensinado, é algo que foi passado, mas não é algo inerente àquela pessoa, não faz parte da essência daquela pessoa, não faz parte da nossa essência. Essa compreensão é fundamental, ela é o início de toda a mudança. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha sido valioso para ti. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa os sininhos aqui para o YouTube te avisar dos meus próximos vídeos. Eu te encontro no próximo. Um beijão e até lá!